Uma banda desenhada que se chama Barefoot Gan. Em português nunca foi editada. Isto foi editado. É uma banda desenhada que tem uma história muito interessante e que eu pude ler pela primeira vez completa este ano. Também foi, por isso é um dos destaques de 2017. É o Barefoot Gan. É do Keiji Nakazawa. É uma história. Fica sempre profissional dizer os nomes, não é? Apesar de eu estar aqui a ler. Mas sou sempre bem, não é? Parece que percebo muita coisa. À parte disso, não. Agora, fora de brincadeiras, esta é uma história incrível. O design desta capa é terrível. Isto é mesmo feio. Não há volta a dar. Mas temos que... Esta é a versão inglesa. São 10 volumes. Trago o sexto porque o sexto foi o último a adquirir. Foi muito difícil adquirir. Porque este volume... quando eu comecei a comprar a coleção, teve... isto foi o mais caro, não sei, por alguma razão. Havia um volume que era mais caro. No caso era este, o volume 6. E o volume 6 tinha uma grande chatice, que era, tinha um preço de... começou por ser 20 euros, depois eu não consegui comprar. E depois, passado uns tempos, lembro-me de ir à Amazon temos de dizer bem em inglês, lembro-me de ir à Amazon e estar tipo a 250 libras e depois, teve um tempão a 250 libras e lembro-me de pensar, nunca vou conseguir comprar isto, porque isto realmente está com um preço, de loucos. E então, como é que eu vou comprar isto? Entretanto surgiu uma oportunidade, mandei vir e custou-me 20 euros, mas tive que mandar vir dois, então foi tipo 40 euros só este livro. Que tem, que é, pronto, é assim um bocado de loucura, mas foi assim para completar a coleção. Não é um livro muito valioso sequer, por isso não percebo, mas agora então, falando no porque é que este livro é relevante. O Barefoot Gan é uma história muito interessante, porque é a história de um sobrevivente do ataque de Hiroshima. É a história real. O autor, que desenha e escreve, nos manga costuma ser muito assim, o autor sobreviveu ao ataque de Hiroshima. A família dele morreu quase toda, não morreu toda. A mãe dele não morreu, mas no dia ele escreveu uma vez, foi convidado pelo editor a escrever uma história sobre portanto, o Holocausto Nuclear. Ele escreveu essa história e depois, entretanto, voltou a ser convidado para escrever um outro volume. Só um destaquezinho aqui. A forma de passar tempo, de mostrar a passagem de tempo em Gan Barefoot é através desta imagem, que é muito forte, este sol, que é também a bandeira japonesa, não é? É muito presente na arte nipónica. Pronto, à parte disso, esta é uma história um bocadinho, tem um traço infantil e até por vezes tem alguns gags, algumas piadas que são um bocadinho... realmente são para um público mais jovem, mas isso também é interessante porque permite um olhar sobre como é que é vista a banda desenhada feita para os jovens e naturalmente como é feita a banda desenhada numa cultura nipónica, ou seja, também um mergulho à cultura japonesa e as coisas que os fazem rir, as coisas que os fazem realmente é um mergulho à cultura, pronto. E esta história é muito interessante e a história pelo qual o motivo pelo qual esta história é tão celebrada foi porque este foi lançado no Japão. Portanto, no Japão as bandas desenhadas são lançadas semanalmente. Agora, só para aliviar um bocadinho aqui a base. As bandas desenhadas são lançadas em volumes enormes, assim desta grossura, que é no caso a Shonen Jump e muitas outras. No caso não sei qual foi realmente a banda desenhada em que isto saiu, mas era uma compilação tipo lista telefónica e isto sai vários e então aqui estou mais em foco, não estou? Tenho que dar-lhe aqui um toquezinho no foco só, porque eu acho que não estou focado. Estou, mas estamos lá. Diz-me lá tu. Pronto, vamos agora deixar o foco automático. Já agora só para ver como é que ele se comporta. Depois eu vejo isto também. Pronto, o Barefoot Gan, ele lançou então isto durante vários anos e depois houve um pedido para
houve uma pessoa que foi passear ao Japão e que se deparou com este livro e disse, pá, isto é espantoso, isto na altura da Guerra Fria, pá, isto é espantoso, esta história, no caso, as duas superpotências mundiais têm que conhecer esta história, ou seja, esta história tem que chegar aos leitores americanos e esta história tem que chegar aos leitores russos para que exista nestas duas sociedades que têm armas nucleares e que as podem arremessar uma contra a outra. Durante realmente a época da Guerra Fria havia realmente esta tensão no ar e esta verdadeira crença de que pá, a qualquer momento ia arrebentar uma guerra nuclear, e por isso Watchmen, provavelmente algumas das pessoas que estão a ver ou que vão ver já leram, é muito sobre isso, sobre esse medo de viver constantemente, a pensar que vai haver um ataque nuclear. E então houve um projeto de voluntários que se juntou e que fez então uma tradução de Gone Barefoot. Esta tradução foi feita por voluntários e, portanto, acho que é daí a justificação então de termos este design tão básico, não é? Que foi basicamente agarrar na primeira fonte de letra que apareceu, uma capa de cor e depois uma imagem que não, depois acaba por não engrandecer a obra, porque quem olha para isto e eu olho para isto, tenho perfeita noção que não posso ir ler isto para a rua, vão pensar que eu estou a ler uma coisa para crianças, não é? Quando na verdade isto trata sobre uma tragédia humana gigante, que foi realmente o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, no caso de Hiroshima, como eles dizem, e é uma história muito, muito impactante, muito forte, e portanto Art Spiegelman, que foi o tipo que escreveu Mouse, fez o prefácio disto, e realmente também ele, conhecendo o tema, saberá que é conhecendo este tema de grandes causas, grandes tragédias abordadas na banda desenhada, é realmente uma má roupagem que foi escolhida, mas acaba por depois ser muito recompensador quando se lê, porque realmente percebe-se bem como foi aquela tragédia e como aquilo marcou a sociedade existente no Japão. E realmente foi um marco. Esperemos que um dia chegue cá em português este manga, e em 2016 ou 2017 foi feito um Kickstarter para refazer a tradução e refazer então os livros, e refizeram os livros, lançaram em 4 volumes. Não tenho, espero um dia destes conseguir ir buscar em 4 volumes esta banda desenhada, e que deu-lhe uma nova roupagem, está muito mais bonito, muito mais interessante do ponto de vista visual, mas não deixo de ficar satisfeito por ter acesso à história, e muitas vezes é isso que é o mais importante, termos acesso à história, termos acesso àquela narrativa. Às vezes não é o melhor, às vezes não é o melhor formato, às vezes, mas pelo menos se tivermos acesso. Por isso é um dos meus destaques, aquisição de destaque. Vou tentar acelerar isto, porque acho que já estou a falar muito, não é? Mas quando falamos de coisas que gostamos, é assim.